Fala, galera do Brasil no tênis. Ponto a ponto, episódio 7. 7. Eu não tenho certeza. Eu 7. nunca lembro. 7. Tá Não, bom. 7. 7. Eu tenho Se certeza. você disse, tá dizido. Tenho certeza Se você absoluta disse, que é tá o 7. dizido. Tenho certeza absoluta que é o 7. E hoje eu tenho uma meta. Na verdade, hoje é um desafio duplo pra mim e pra nossa audiência. Eu prometo reduzir a quantidade de palavrões falados nesse podcast, desde que a audiência nos ajude a chegar a 1.000 inscritos até o 10º episódio. É uma promessa. Eu não prometo porra nenhuma. Já começamos Eu bem. não prometo. Bom, eu não PM. prometo porra nenhuma porque eu sou péssima em falar. E então eu falo merda mesmo. E eu não posso prometer algo que eu não consigo cumprir. Então eu não vou prometer porra nenhuma. Essa promessa é do Marden, audiência. Podem cobrar ele, chamar ele de mentiroso se ele não cumprir. Eu não fiz parte Seu dela. carioca. Deixo isso. Que fique de aviso. Que fique de aviso. Vai pro carioca, uma questão. O carioca precisa falar menos palavrão. Entonces, né? Essa semana foi uma semana tranquilinha. Uma semana suavinha, de boinha. E Tradução. Poucas coisas aconteceram no mundo do poucas tênis e coisas esse podcast será curto. aconteceram no mundo do tênis. Mas assim, na semana passada a gente não falou do resto das coisas que aconteceram Brasil e mundo afora, porque a gente estava muito focado em falar de vacaria. E deixa eu trocar de Foi câmera mesmo. porque eu tô vendo que a minha tá dando um delayzinho aqui. Vai ficar feio isso no vídeo. Porque tá tudo em caráter experimental aqui, né? Pelo menos dessa vez não tem nada quebrando, não tem nada explodindo, não tem microfone pegando fogo. Já é um bom começo para nossa vida. Bom, mas vamos começar de trás para frente, então. Vamos falar do que aconteceu na última semana e depois a gente fala do que aconteceu na última da última semana. Essa semana agora nós tivemos 2 títulos de brasileiras no mesmo final de semana. Laura Pigossi, num W100 de Gran Canária, nas Ilhas Canárias. E com isso a Laura se garante no qualificatório do US Open. A lista sai na próxima semana, inclusive. Uhum. E o qualificatório vai ser realizado na última semana de agosto. É o maior título da Laura desde que ela conquistou o WTA 125 de Buenos Aires em 2023. Então, assim, um bom momento da Laura em simples. Ela que tinha conquistado o título de duplas no 75 de Vacaria na semana anterior. E também no domingo, Carol Meligeni conquistou o W35 de Pergamino na Argentina. E aí é uma coisa que a gente tem que pontuar, que é o seguinte. A Carol em Vacaria acho que perdeu na segunda rodada, né? Não lembro agora. Não acho que foi na segunda, mas não tenho certeza de qual foi. Eu vou até verificar aqui. Só faltou abrir Vacaria aqui no meu caderninho de cola, vulgo meu laptop. Cadê? Carol Alves. Perdeu para Naná na segunda rodada. E a Carol já mora em Buenos Aires, então para ela é tranquilo ir para Argentina, né? Ela saiu ali de Vacaria, até porque do Rio Grande do Sul para Argentina é um pulo. Mas a Laura jogou sábado. Cara, eu vou ver. Eu esqueci de abrir aqui. Mas eu quero ver quando que a Laura estreou lá na Espanha, lá em Gran Canária. Gran Canária. Ela tá vivendo uma fase bem legal de tênis, eu acho. Sim, mas o meu ponto nem é isso. Você vai entender. A ordem dos jogos. Na segunda 27. Eu estou na terça-feira. Não, deve ser na quarta. Estreou na quarta-feira. Mas ainda assim, vamos pontuar o seguinte. Vacaria pro aeroporto mais próximo são 2 horas de carro. A Laura acabou a final no sábado
era por volta de 7 horas da noite. Se a gente pontuar que ela de fato saiu dali do torneio direto para o aeroporto, o que eu não acho que tenha sido, pode ser, mas como o tempo estava muito ruim, chuva, tudo, eu acredito que ela deve ter voado no domingo de manhã. Se ela voou no domingo de manhã, ela chega na Espanha na segunda-feira de manhã. Oh, minto, no domingo de De noite. noite. São 12 horas de viagem. Aí tem jet lag, se acostumar com a nananana, para começar a treinar na segunda e ter 2 dias para se adaptar com uma condição completamente diferente, que você sai do saibro coberto na altitude, vai pro saibro coberto na altitude com chuva e com frio, vai pro saibro descoberto a nível do mar no calor com a umidade lá na caixa prego. Uhum. E é campeã do torneio na mesma semana. É um W100. Para quem não sabe, o W100 é o último dos Challengers. Acima disso já é WTA 125. E eu não tive tempo de procurar, mas eu acho que se a gente fizer um comparativo, deve ter qualquer cidadezinha desse tamanho no Nordeste com uma cota de turismo no verão, outono, primavera muito maior que as Ilhas Canárias. Embora as Ilhas Canárias sejam um grande. E essa é a maior das ilhas, né? É a Gran Canária. É, embora seja um baita de um destino, eu tenho certeza que deve ter alguma meia dúzia de cidades. Isso, assim, meia dúzia, eu tô sendo bondoso, porque deve ter umas 12 cidades no Nordeste com mais cota de turismo anual que essa galera aí, sem contar o meu grandíssimo Rio de Janeiro, que tava fazendo 32 graus essa semana em pleno inverno, né? Então, assim. Ah, mas o Rio de Janeiro não conta pra falar de temperatura, Madem. Mas a gente conta pra falar de turismo e estrutura. Não dava pra gente ter um W100 aqui pra Laura não precisar viajar 12 horas, mudar de fuso, mudar de condição, mudar de país? Nossa, o cara vai entrar de novo Vou no entrar papo da nessa. falta Não, de torneio eu não vou. feminino. Não, eu E não vou aí vai entrar ser dois nessa. podcasts sobre o Não, mesmo não, 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 tema. não. Eu A só tô gente já dando. falou, Eu só galera, tô dando uma precisa ter torneio pra pincelada. mulherada Eu jogar. só tô dando uma pincelada, porque se eu entrar se eu fizer mais um podcast sobre isso, aí vai ter uma mosquinha chata no meu inbox do Instagram falando status quo, porque o status quo, status quo, status quo. Então, Cara, só. fala português, filho. É, enfim, né? A galera acha que latim, e o cara nem é advogado. Mas fala, assim, grande momento da Laura, torneio com transmissão ao vivo gratuita pelo YouTube, ou seja, Brasil no tênis fazendo escola. O Marca fez Brasil a no tênis com transmissão. 33 mil pessoas assistindo o torneio de vacaria, incluindo o quali que aconteceu de manhã em um dia chuvoso. Ou Muito obrigado, seja, família. estamos no momento prepotência e tal. Blá, blá, Muito blá. obrigado, família. Vocês todos aqui, ó, aqui, aqui. Mas foi muito legal a transmissão, muito legal o torneio, muito legal o momento da Laura. E sobre a Carol, eu queria tirar uns minutinhos pra falar da Carol e do Felipe. Tá? O Felipe, ele foi na semana anterior, a mesma semana de Vacaria, o Felipe foi campeão do M25 de São Paulo. O Felipe que ficou muito tempo fora do circuito, operou ano passado, esse ano teve problemas, não conseguiu se encontrar, teve lesão, voltou, agora voltou com título, tá se reencontrando. E a Carol que já tá vivendo o melhor ano da carreira dela, com 3 conquistas no ano. Ela que tem 11 troféus de simples e esse troféu de pergamino foi o 11º. Mas assim, eu queria pontuar uma coisa importante sobre o momento dos dois, que eu acho que muita gente não sabe, até porque isso foi pouco divulgado e muita gente já esqueceu, mas tem mais ou menos um ano que a família Meligeni passou por um baque muito grande, que foi a perda do Fábio, que pai da Carol e do... É Fábio? Cara, agora eu vou... Aí eu passando Cara, vergonha. eu lembro de você me contando há pouco tempo atrás que a situação da Carol ter perdido logo depois do pai dela ter falecido foi uma das situações mais tristes que você viu no tênis. E no tênis a gente tá acostumado a ver coisa triste, a gente tá acostumado a ver atleta com potencial se lesionar e perder a carreira, a gente tá acostumado a ver gente falindo e não conseguir carreira, a gente tá acostumado a ver pessoas que mereciam ganhar perdendo, Eu muito falei... triste. Então você que tem 14 anos você que tem 72 anos de jornalismo de tênis, dos seus 90 anos de vida,
ter falado que isso foi um dos momentos mais tristes que você viu no tênis, me fez pensar o quão de fato isso foi triste. É Porque exatamente isso que a eu gente tá queria acostumado a falar. ver história triste. Sim, sim, porque assim, na verdade eu falei Fábio, mas é Flávio. Fábio é o irmão gêmeo dele, então desculpa pelo erro, mas é o Flávio Alves. É, e fez um mês no dia 15 de julho. Não, faz um mês no dia 15 de agosto, aliás, desculpa. O falecimento dele. E eu lembro que, assim, a Carol e o Felipe, apesar deles não darem entrevista pro Brasil no Tênis, eles têm as razões deles lá, e isso remonta a uma época que o Brasil no Tênis não era meu. Mas a Carol, o Felipe e a Paula eu considero grandes amigos meus. Eu brinco que são amizades de baixíssima manutenção, porque a gente se encontra uma vez ou outra, a gente se fala uma vez ou outra e a gente sempre se dá muito bem e tal. Então são pessoas por quem eu tenho muito carinho. Inclusive eu vou deixar aqui no link desse vídeo, ou aqui num card aqui em cima, quando eu aprender a colocar card, tem uma entrevista minha com a Paula para um especial de Dia das Mães que eu fiz uns anos atrás, que foi exatamente quando começou a minha amizade com a Paula. E é muito legal você ouvir a história dela e do Flávio, do quanto eles batalharam juntos como professores de tênis, para as crianças crescerem, jogarem tênis, enfim, para você entender a sinergia da família, porque o sobrenome às vezes faz a gente ter uma visão um pouco diferente do que realmente foi a situação. Eu confesso que eu também tinha essa visão ter essa conversa com a Paula. E aí eu lembro que ano passado aconteceu isso e foi bem triste, porque foram 2 AVCs seguidos que levaram ele assim num espaço de tempo muito curto. Era um cara que tava bem, que tava ativo e tudo, Ah, era uma família muito unida, todos os torneios morte estavam os quatro repentina é triste lá. de qualquer jeito, num Exato. contexto Eu desses acho que ainda quando pior. quando você, assim, morte é triste de qualquer forma, mas quando você tá se preparando para aquilo, né, uma doença terminal, uma degenerativa e tal, beleza, mas quando é muito repentina assim. E eu lembro de que eu mandei mensagem pra Carol, mandei Ninguém tá mensagem pra. preparado pra perder pai em qualquer contexto, né? Exato, mandei mensagem pra Ninguém tá preparado Paula, pra perder pai e mãe. Você pode ter 80 anos, 20 não anos, tá 10. Você preparado. nunca tá preparado pra perder pai e mãe. E Ninguém te ensina a viver aí, depois da morte dos seus pais. o primeiro torneio que a Carol jogou depois que isso aconteceu foi o SP Open. E esse é o tipo de coisa que a gente só vê quando tá cobrindo o torneio. E é isso que eu falei que pra mim foi um dos momentos mais chocantes, assim, que eu presenciei na minha carreira, porque a Carol perde pra Naná. Ela passa pela gente pela zona mista, né? Sempre acaba o jogo, tem um local lá de zona mista onde todo mundo vem pra entrevistar. E a Carol senta num banco, acho que tinha uma amiga dela do lado, e ela chora. E chora, e chora, e chora. E assim, a Carol chorou por uma meia hora ali. Veio o tio, veio o Ceará, todo mundo tentando consolar ela. Só que não era o choro de derrota. Era um choro de tudo o que estava acontecendo, de todo aquele momento e tudo. E assim, eu não tô dramatizando, falando assim, ai meu Deus, tadinha da Carol Meligeni, porque a construção do momento pra Carol foi muito cruel. A última entrevista que eu fiz com a Carol foi em novembro de 2024, em Florianópolis. A Carol tinha acabado de se mudar pra Argentina, tinha acabado de trocar de raquete, trocar de equipamento, tava trocando tudo. Mudando de casa, mudando de vida, mudando de rotina, porque a Carol é uma tenista que fica incomodada. Incomodada ela muda. E menos de 6 meses depois dessa mudança dela, porque aí começa efetivamente ali em janeiro, né? Com o fim da pré-temporada. Então, menos de 6 meses depois dessa mudança, o que às vezes para um atleta é o início de tudo, vem a perda do pai, ela volta, fica do lado da mãe. Tem esse episódio lá no SP Open que depois, assim, a gente não sabia nem como entrevistar a Carol, porque todo mundo viu, todo mundo ficou extremamente tocado com a cena, né? A gente até pensou, cara, não vamos entrevistar, mas ela quis dar entrevista mesmo assim, achei sensacional da parte dela. Ela é resiliente, né? Exato. E passado isso tudo, passado toda essa. Porque eu não vou dizer recuperada, porque eu não sei nem o que precisaria pra ser recuperada a perda de um pai, tá? Hum. A Carol tá vivendo o melhor ano da carreira dela. E isso é incrível, assim. A Paula. Emocionante de ver pra quem ex- viu Exato. A tudo que Paula tava com aconteceu. ela lá em Vacaria, elas estão mais. Sempre foram muito unidas, agora estão mais unidas do que nunca. O Felipe se emocionou muito no discurso dele nesse 25 lá em São Paulo. Então, assim, você vê que mesmo depois de um ano, quando tudo parece que já assentou pra gente que tá vendo de fora, pra eles ainda tá sendo muito difícil. E, cara,
às vezes é difícil você lidar com teus próprios demônios dentro de quadra. E você lidar com os seus próprios demônios e com o peso da perda repentina de alguém que entregou tudo para que você estivesse ali. Então, assim, meu máximo respeito pela Carol e pelo Felipe, pelo que eles estão fazendo. Um beijão pra Paula. E aí vocês podem me zoar à vontade. Ah, vendido da família Meligênio, caramba, quatro. Mas assim, gosto muito deles. Inclusive, eu tenho uma história muito legal com a Paula, que é quando o Felipe furou o quadro do Rio Open. Eu tava esperando na zona mista, tinha um argentino dando entrevista, a Paula veio gritando: Vencemos, vencemos! Eu nunca achei que eu fosse comemorar isso com o Brasil no tênis. E aí a gente tomou uns porraço, porque a gente comemorando a vitória do Felipe, a gente atrapalhou uma meia dúzia de entrevista lá. Quase cancelaram a minha credencial. Mas é isso. Então, dito isso, já falei do Felipe. Esse M25 de São Paulo que teve uma coisa muito legal, que foi o Paulo Saraiva na decisão. Paulinho, que é de Brasília, um moleque também que tem uma história incrível. É um outro cara desses que, na boa, se você acorda de manhã com preguiça de ir pro teu treino de tênis, você vai ler a história um pouco desse cara que a tua preguiça passa na hora. Eu acho que nenhum de nós tem tanta vontade de ser o que é na carreira, seguir o sonho que a gente segue. A gente tem mais vontade que esse moleque tem de jogar tênis. É absurda a história dele. Eu gosto de E. encontrar umas histórias assim. Não, a história do É Paulinho por isso, é. eu também acho que a gente gosta, eu falei eu gosto, mas eu sei que você gosta também. E eu acho que é por isso que a gente gasta tanto do nosso tempo conversando com os pais dos tenistas, porque Sim. aí a gente consegue ver uma visão 360 de como é difícil, de como as coisas são. E eu acho interessante encontrar essas histórias. Eu gosto de ouvir o esforço familiar, eu gosto. Eu acho que todo mundo gosta de atleta com gana. Sim, Todo mundo gosta de total. atleta raçudo, todo mundo Total. gosta de atleta que quer ganhar, e eu acho que todo mundo detesta atleta preguiçoso. Ou atleta hiperequilibrado. Acho que ninguém gosta muito dos atletas Não, hiperequilibrados. faz parecer Tipo, fácil que demais. faz parecer fácil e que, tipo, eu perdi porque a vida é de perder e vencer. Não, eu acho que as pessoas sentem mais, se identificam mais com atletas que ficam putos quando perdem, que querem muito ganhar. Uhum. Porque o espírito de ser um atleta é competitividade. A gente, quem não tá competindo é eu e você. Quem não tá competindo é enfermeiro. Atleta faz parte da sua profissão gostar de matar os outros na porrada, de gostar de ganhar. E eu Ter gana, amo né? encontrar esses atletas. Tipo, cara, pra mim é interessante ver uma menina que perdeu o pai, que passou pelo inferno que ela passou levantar uma taça. Exato. Eu, eu, É eu me interessante, toquei, eu é falei, igual. cara, Ai, um exemplo bom. Quando o Thiago Wilde falou pra você sobre a superação dele depois de. Puta, mano, o moleque fez uma cirurgia que deixou ele sem conseguir andar. O garoto fez uma cirurgia que não deixava ele se mexer pra dormir. E quando ele chega e conta pra gente, e quando ele chega e ganha o Challenger de Piracicaba, pouquíssimo tempo depois de conversar com a gente, o quê? Foi uns 4 dias depois que ele ganhou? Depois que a gente sim, gravou nossa sim, entrevista? sim, sim, sim. Inclusive, o Thiago Dias ganhou. depois. Ele era o próximo que eu ia falar. Então deixa pra daqui 5 minutos. Não, pode falar, pode É, falar. quando ele conta pra gente sobre a superação das 2 cirurgias deles, que não foi uma cirurgia simples, que, cara, desculpa, pra um atleta não conseguir ir no banheiro sozinho, deve ser muito. Pra qualquer pessoa é difícil, mas pra uma pessoa que tem tanta independência do próprio corpo, que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, o seu, o seu porte físico é o seu instrumento de trabalho, o quão bem o seu corpo tá, o que você usa para trabalhar. E aí ele conta toda essa história pra gente de quanto foi difícil, e depois ele ganha o Challenger de Piracicaba. A gente gosta de ver. Sim. É interessante ver essas coisas. Por isso eu fiquei tão, tão, tão feliz por ela. Do mesmo jeito que fiquei feliz por ele. Não, e eu acho que, assim, além disso, é, é muito legal você ver o atleta se transformando dentro do próprio esporte, né? A Carol que é uma atleta que não é a atleta mais forte do mundo, não tem o jogo mais variado, mas ela fica lá em quadra, bola pra cá, bola pra lá, spin, corre, faz, acontece e tá sempre buscando ser o seu melhor. O Thiago, que é um cara que já esteve lá em cima, caiu e passou por isso tudo de cirurgia, passou por todos os problemas que passou, Comeu pão com o diabo comeu amassou. pão que o diabo amassou. É, Esse vai ser o tema, esse vai ser o
o corte do podcast. Thiago Wilde que comeu Comeu o pão que o diabo amassou, que se fudeu de novo, depois tomou no cu, caiu, levantou, depois se fudeu de novo, levou raio na cabeça, passou mal, Eu quero ver o que caiu que no ele vai falar bueiro, quando vê isso. caiu no bueiro e conseguiu. É o nosso campeão, É o é nosso o campeão. príncipe do povo. Não, e ele ganha. Cara, ele ganha o 75. Ele ganhou 50 de Piracicaba. E na semana retrasada, semana de vacaria, ele ganhou 125 de Zug, É verdade, teve isso mesmo. que é o maior challenger, né? Tirando os 175 e de segunda semana de Masters 1000. E esse resultado coloca o Thiago próximo do top 200 e tá praticamente garantido de estar no quali do US Open. Então, assim, de um início de ano incerto, uma temporada 2025 encerrada prematuramente, que é aí que você começa uma pré-temporada melhor e mais longa, mas de um começo de ano incerto pro quali do último Grande Slam do ano. Que ele, inclusive, já ganhou lá quando juvenil. Então é uma quadra que ele gosta de jogar, uma quadra que se encaixa legal pro jogo dele. Então, assim, é muito legal a gente ter esse tipo de histórias, porque a gente levanta muita bola de que o tênis brasileiro tá carente de ídolos. Cara, tudo isso que a gente tá falando aqui, tudo isso que a gente tá falando aqui, aconteceu enquanto o João Fonseca não estava em quadra, nem Bia. E aí a gente volta para aquilo que a gente já falou diversas vezes. O tênis brasileiro ele não é feito de João e Bia. Ele é feito de Thiagos, ele é feito de Carol, ele é feito de Laura, ele é feito de Naná, de Vitória. Não, quantas coisas, de Guto, quantas coisas aconteceram no tênis brasileiro nesse meio tempo? O tênis brasileiro é feito de um monte de gente esforçada, é feito de gente muito, muito esforçada, de pais e mães se matando, se endividando e se complicando, e de poucos patrocinadores que merecem aparecer. É disso que o tênis brasileiro é feito. E de pessoas como nós também. Acho que vale a Exato. pena dizer. É disso que o tênis brasileiro é feito. E quem pensa que é. Acho que ninguém pensa isso que tá dentro do tênis, que é uma coisa glamurosa, porque não é. Não, não é. Não é uma coisa glamurosa. A gente vê no tênis brasileiro atletas que ganharam, tem medalhas olímpicas, né? Campeãs olímpicas, treinando com 5 bolas. Exato. É disso que o tênis brasileiro é feito. Exato. Então é esse tipo de coisa que a gente tenta levantar tanto a bola, assim, porque às vezes isso diluído ao A longo de gente uma não consegue semana. não fazer críticas nesse podcast, você já reparou? Não, mas não tem Não tem como. como. Eu acho que a gente tá vivendo um momento tão grande de precarização que a gente não consegue fazer um podcast leve sem criticar alguma coisa. Cara, E um dia a gente tá falando de que não tem torneio pra meninada jogar, e outro dia a gente tá falando sobre pessoas que querem interromper projeto social, outro dia a gente tá falando de como querem acabar com as duplas, sendo que a única medalha olímpica que o Brasil tem no tênis veio de uma dupla. Então, assim. Não tem como, eu acho que a gente deve até encerrar esse podcast, porque até o episódio 100 a gente vai ser preso, linchado, sei lá. linchado, cancelado. Eu acho que tá bom de acabar. Quer saber, gente, ó? Um beijo. Pensando bem, eu vou me Pensando poupar bem, disso eu daqui. vou poupar disso aqui. Não, mas assim, é que você é muito jovem e é Você é muito interessante. velho. Não, eu não sou tão velho assim. Mas é interessante parar pra pensar que é o seguinte: quando você tava nascendo, a Você já tava com gente. 42 Eu já anos. tava com 45 já. A gente falava muito o seguinte: a gente não, porque eu tinha 12 anos, mas eu ouvia os mais velhos falando que nós não estávamos aproveitando o Guga. E, Puta, eu tenho esse sentimento, e sabia? aí a Porque gente eu tá vi. falando de 2003, né? O Guga já tava começando a decair. Que foi pós a primeira cirurgia, o quadril já tava ruim, já não era mais aquele Guga de 97 a 2001. Até 2002, na verdade. E aí quando você fica. Eu joguei, né? Eu tava ali, eu participei disso, eu fui de projeto social, eu vi, e os meus treinadores eles eram muito ligados em tudo do tênis que acontecia, então eu ouvia muito Quantos, eles falando. quantos anos você tinha quando o Guga aposentou? 17. Ele Quando aposentou ele em 2008. aposentou? Foi, 2008 que ele 2008. aposenta. Puta, dia 5. Então, eu tinha Mas você 17. sabia que na minha infância eu tenho lembranças do Guga ser uma personalidade muito presente? Não, o Guga era uma personalidade muito presente. A tua geração e uma geração depois da minha usou muito o papete do Guguinha, Papete, tinha papete do Guguinha, papete do do Seninha. Seninha. E Tinha. assim, eu não vi Senna Caralho, Marlon, correr. você desbloqueou uma memória na minha Mas é isso que eu tô te cabeça. falando. Eu não vi Senna correr. O Deixa Senna eu achar morreu, eu essa tinha porra 3 aqui. anos. Quando o Senna faleceu, eu tinha 3 anos.
Mas eu acho que assim, só pra. Mas o Ayrton Senna é também uma personalidade que assombra a narrativa do Brasil, Não, porque ninguém é atemporal. sabe. É atemporal. Isso É, porque você fala que não gosta dele, tá? Tô te expondo aqui. Marden Dealer do Brasil no tênis diz que não gosta do Ayrton Senna. Vocês podem reparar ali que no cenário dele tem uma série de pilotos de Fórmula 1. Nenhum é o Ayrton Senna porque ele cara, diz que pior que não eu tenho, gosta. eu tenho uma série de miniaturas de Fórmula 1 aqui, não tem nenhum carrinho do Senna. E Porque ele diz que não gosta do A Ayrton Senna. única McLaren E que eu encomendei é a do você pode Prost. fazer silêncio? Você pode fazer silêncio? Que eu tô te expondo um pouco? É, Obrigada, tá? Tá machista hoje, hein, eu Marden? tô Você tentando tá fazer o machista hoje, tá? mansplaining contra a minha Você tá exposição. machista hoje, você tá machista. Ele disse que não gosta do Ayrton Senna e que o piloto favorito de corrida dele é o Nelson Piquet e o Max Verstappen. Cara, eu lembro dessa porra, a papete do Nelson, Seninha. Nelson. A papete do Seninha era essa. Ah, eu Ah, só ele queria te tinha vermelho. corrigir que o meu piloto favorito do Velho Testamento não é Nelson Piquet, é James Hunt, tá? Cala a boca. Não é Nelson Ai, Piquet. gente, olha a papete do Guguinha. Ai, Mas mano, que então, coisa eu linda. acho que a gente critica muito porque eu já vivi, e assim, do meu bonde de jornalistas eu sou o mais novo, eu já vivi e eu vejo essa galera reclamando até hoje que a gente perdeu o momento do Guga. E eu acho que se a gente, na posição de, cara, nós somos um veículo jovem, numa plataforma jovem, com uma linguagem jovem. A gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente faz vídeo, a gente fala palavrão, a gente usa gíria. Se a gente não aproveitar o momento do João Fonseca e o momento da Bia e o momento da Naná pra expor o que mais o tênis brasileiro tem, daqui a 20 anos eu vou estar velho, chato e reclamando com a próxima geração. Porra, vocês estão fazendo um monte de merda porque a gente perdeu o Guga, a gente não aproveitou o Fonseca e agora tá aqui o Fernando Souza e a gente também não tá aproveitando ele. Porque é isso. É isso. É exatamente, talvez, um pouco do que tá acontecendo com o futebol também. Então eu acho que assim, é importante a gente falar que assim, existem histórias. É claro, todo mundo quer ver o João campeão do Masters 1000 do Canadá semana que vem. E beleza, também quero. Mas enquanto isso não acontece, porra, tem uma história da Laura pra ser contada, tem uma história legal da Carol, tem o Thiago, e a gente tá. E a narrativa de toda essa galera tá aqui dentro do Brasil no tênis. Você não precisa procurar muito. Vai no nosso site, joga o nome do tenista que você acha a narrativa completa da história. Lesão, momentos difíceis e tudo, e constrói uma história. Eu acho que é por isso que a gente reclama tanto. A gente não é só uma de a gente tá querendo ser chato. A gente tá querendo garantir que a gente tá fazendo a nossa parte para que assim, o líder do nosso movimento, que é o João Fonseca, seja um líder de movimento do tênis brasileiro, não só o líder do fonsequismo, sabe? Uhum. Quem era a próxima pessoa que você ia falar além do Thiago? Não, eu já falei do Thiago e aí o próximo era justamente Fonseca, né, que essa semana joga no Canadá o Masters 1000 de Ah, não, antes do Fonseca, eu queria deixar uma dica de leitura aqui, que quem me meio que me deu essa ideia de de contar essa história da Carol foi o Alexandre Cossenza, do blog Saque Voleio. Tá no UOL, então assim, joguem Saque e Voleio no Google, vocês vão encontrar ele. Ou então blog Saque e Voleio no Instagram, vocês também encontram ele. Que ele fez um texto hoje dizendo o seguinte: o tenista blogueiro é mais profissional que os outros. É um texto muito interessante, porque a Carol, ela é uma das pioneiras desse movimento de tenistas blogueiros no Brasil, junto com o Gabriel Sidney e com o Marcelo Demoliner, foram os primeiros a botar isso na avenida, com o Carolinda pelo Mundo, lá do nosso concorrente aqui do lado, New Balls Please. E muita gente critica essa postura do tenista blogueiro, pirulito pão doce, acabou. E aí eu acho que vale a pena vocês darem uma lida nessa matéria que tá muito legal. E essa matéria que me falei, porra, falar um pouco da história da Carol, porque a galera também acaba se perdendo um pouco nisso de, não, blogueira, isso, aquilo, e realmente tem outros contextos da história do porquê que o tênis dela decaiu, enfim. A gente já conversou sobre isso.
João joga o Masters 1000 do Canadá, que esse ano é em. Onde é esse ano? Montreal, É Montreal? eu acho que é Montreal ou Toronto? Só pode ser um dos dois. É, ou é Montreal ou é Toronto ou é no meio do gelo. Mas eu sei que muita gente importante não tá participando desse Master 1000. Então, é. Rapaz. Cara, eu odeio porque eu nunca sei. Esse ano é Montreal? Esse ano é Montreal. E o Então, filme? se esse ano é Montreal no masculino, o feminino é Toronto? Toronto. Boa menina, é isso aí. Realmente teve muitas baixas, mas assim, falar mal de uma entidade do tênis. Qual entidade do tênis eu vou falar mal hoje? Porra, Ah, ATP. Torneio acabando na quinta-feira é de fuder, hein? Na moral. puta merda, mas nada agrada o cara. É o Zverev, que é o que ganhou em 2017, é o cabeça de chave número 1. O Sinner desistiu. E o Alcaraz ainda está fora e fazendo muita falta O nesse cara está circuito. treinando igual um animal. Vai Mas voltar. ele está me fazendo muita falta. Não só pra você, pra todo mundo, né? Eu tô em síndrome de abstinência de ver um E espanhol ganhando tudo. nesse Masters 1000 não vai ter Sinner, Alcaraz, nem Djokovic. Pô, posso fazer uma crítica? Mais uma chance do Zverev ganhar alguma coisa. Mais uma chance de ganhar alguma coisa. É, João Fonseca tem uma chave chata em seu caminho. Graças a esse caminhão infinito de desistências, o Fonseca é o cabeça de chave número 22. E já era pra gente ter essa altura do campeonato a definição do adversário dele. Provavelmente, quando vocês verem esse podcast, já terá sido definido quem é o adversário do João. Ele aguarda, porque os jogos estão todos paralisados lá por causa de chuva, mas ele aguarda o vencedor do duelo entre dois qualifiers. Martin Dam, ou Dam, e um cara, mano, eu não sabia que a Grécia tinha tenista, tal, de Stefanos Tsitsipas. É jovem Quem esse que é esse menino? mesmo? É jovem? Não Tá, sei tá quem é. jogando quali, Nunca deve ouvi ser falar. fraco, né? Nunca ouvi falar, não sei quem que é, não. Não sei quem é também não, mas sim. Nossa, tá jogando quali, deve ser fraco. Tá subindo nos comentários. O A cancelamento gente, vem. a gente valoriza muito os tenistas que dão a vida nos quali. A gente adora a galera que dá vida nos quales, menos Stefanos Uhum. Tsitsipas. Coitado. Não, Eu não brincadeira, sei quem nada que contra é. o grego, foi só uma piada. Na verdade, ele É, tem tudo contra o grego. Ele fala que o grego destruiu o coração da mulher mais bonita do mundo. isso é verdade. Além, além Eu acho que o de. homem que tem Paula Badosa na sua vida e consegue Ela é bonita, perder hein, ela, cara? ele não Ela, merece nada ela menos é. do que passar o resto da carreira jogando Future. Sem nunca conseguir Ela sair de um é M15, nem ganhar nenhum. belíssima. Mas eu acho que além de ser belíssima, ela é tão carismática que ela fica mais bonita ainda. Uhum. Você conheceu ela, não conheceu? Ainda não. Em setembro conhecerei. Não só que era bem bonita e bem legal que você conheceu também? Ayala. Você falou que, nossa, como ela é legal, como ela é Ayala, bonita. Alexandre Ayala. Acho que Que foi. Não, não é foi não. a coisa mais fofa. Não foi A ela que Maia foi, foi. Rualinska é É isso mesmo. maravilhosa, extremamente carismática. Ah, meu Deus, uma que. A cara, a Ayla Tomljanovic. Foi ela que eu falei. Tá bom, mas não vamos ser misóginos aqui. A beleza das tenistas importa muito Não, pouco. a Ayla ela é. Cara, a Ayla foi uma das tenistas mais sensacionais com quem eu já trabalhei, assim, porque ela quebrava muito a parede entre tenista e imprensa, porque na época o microfone que eu usava não era esse microfone redondinho, né? Era um microfone mais compridinho assim. E a gente botava aqui na lapela. E eu botava na credencial, ela ficava segurando o microfone na mão assim. E toda entrevista que a gente ia fazer, ela brincava que ela era a repórter Ayla. Isso ganhou a galera no torneio de um nível assim absurdo. Eu acho que Que fofinha. eu nunca trabalhei com uma tenista que quebrasse tanto a parede assim, sabe? Foi É muito, legal. É muito legal que legal. essas coisas acontecem. Muito legal. Cara, o mundo do tênis realmente ficou bem pacato nas últimas semanas, além desses acontecimentos que a gente falou. Eu não consigo fazer novamente, vai ser a segunda vez que eu faço isso, tô me sentindo aquela atriz da Globo no Oscar falando que não é capaz de opinar Não muitos sou anos capaz de atrás. opinar, não Não assisti sou capaz de nada. opinar.
porque eu não tenho apostas para Montreal e acho que Cara, talvez a seja vida do cedo para falar Fonseca, de US Open. a vida do Fonseca tá difícil. O US Open, estou tentando uma surpresa legal pro nosso podcast do US Open. Conversei com ele ontem. Ele Acho que falou não é que interessante a gente falar de US Open nesse podcast. não falaremos de US Open nesse podcast. E ao contrário, antes que vocês digam que é o João Fonseca, não é. O João não ia conseguir, ia estar Cincinnati e tudo João mais. não gosta do Brasil no tênis. Que isso, o João me adora, para. João, se você adora mesmo Marden, participa do nosso Participa. podcast. E se Sem você pressão. odeia Você o só Marden ignora. você ignora esse apelo. Você ignora esse apelo. Bom, a chave do Fonseca ela tá desenhada da seguinte forma: o Fonseca estreia provavelmente contra o Tsitsipas, passando, possivelmente tem o Casper Ruud no caminho dele. Passando do Ruud, ele pode ter Zizou Bergs ou Ben Shelton. Nossa, Ben Shelton. Duelo de gigantes. É tipo quando você volta de férias e tem uma pilha de papel na tua mesa te aguardando assim, sabe? É tipo isso. É, O prazo é até segunda. Hoje é João segunda. Fonseca que comeu pão que o diabo amassou, levou um raio na cabeça, caiu no bueiro. Jesus Cristo versus 1 milhão de satanás. Quem vai ganhar? João Fonseca versus todos os cabeças de chave possíveis do torneio. João Fonseca saindo da guerra em Montreal. E se o Fonseca passar dessa rodada que tem Ben Shelton e Zizou Bergs, ele pega Roger Federer de 2006. Se vencer, ele enfrenta Novak Djokovic de 2011. E na semifinal tem o Guga do Roland Garros 2000. E na decisão é o Guga da Masters Cup de 2000. E se porventura ele vai jogar contra dupla Serena Williams e Sharapova e ele vai Sharapova. estar sozinho. Ele sozinho. E, Não, e sem mentira. uma mão. Eu vi errado aqui. Na final ele pega o Nadal de Roland Garros 2008. Eu vi errado na chave aqui. É o Nadal de Roland Garros 2008. Ou seja, Ele tá muito pega, fácil. ele pega ele mesmo no Roland Garros desse ano. Esse ano, a terceira rodada. Ai, gente, É o jogo de branco, o jogo de azul, né? Igual o jogo de sem camisa videogame. com camisa. Ai, que idiota, Ai, que meu Deus. merda. Que merda. Mas enfim, eu acho que é isso. Bom, Bia segue fora do circuito, o que tá um tanto quanto preocupante. Não acho que a gente tem que falar da Bia, porque eu valorizo muito a decisão dela de se cuidar. Não, eu também valorizo, mas assim, de certo modo a gente fica preocupado porque ela simplesmente. Puf. E aí fica muito incerto. Será que a Bia para até o SP Open? Será que a Bia para até o fim do ano? Ou, na pior das hipóteses, será que é o fim da carreira de Bia Haddad? Olha, eu acho que se fosse o fim da carreira de Bia Haddad, seria algo muito, muito, muito triste. E eu acho que tem muito. Ai, cara, eu preciso colocar isso em palavras melhores para não falar merda. Mas eu acho que a aposentadoria dela tem muito de ingratidão. Sim. Eu Vai acho que, ser. Eu eu vejo a acho que se ela se aposentadoria dela aposentasse, como. seria quase um luto. Eu vejo a Querendo ou não, a aposentadoria dela Bia. como a do Belucci. Você lembra da aposentadoria do Belucci? Ah, menos do que vou lembrar da Bia. Assim, óbvio, a gente tá falando do caso da Bia, a gente já falou diversas vezes aqui. Mas a aposentadoria. O Belucci foi um cara que apanhou a carreira inteira, como a Bia apanhou. Ele não teve resultados tão bons quanto a Bia teve. Mas quando ele se aposentou, obrigado, Belucci, o segundo melhor tenista da história do Brasil no masculino, e blá blá blá, pirulito pão doce, vai acontecer a mesma coisa que a Bia. A mulher que quebrou os recordes de Maria Esther Bueno e no meio do caminho tomou porrada pra caramba, sabe? Eu nem sei quantas vezes a gente já falou isso nesse podcast, eu nem sei se eu quero voltar nesse assunto, porque a gente sabe que é maçante, mas eu acho que o Brasil merecia, que a Bia merecia desculpas. Eu acho que a Bia merecia desculpas, eu acho que a Bia merecia mais respeito e eu acho que ela merecia mais gratidão. Ela fez muito. Ela fez muito, eu sinto que ela fez mais do que ela conseguia às vezes, eu sinto que ela deu tudo de si muitas vezes,
E você lembra de uma vez que a gente tava conversando e eu te disse assim, às vezes não é que você é ruim, às vezes você só é o vice do Schumacher? Uhum. Eu acho que a Bia tem muito disso. A Bia nunca foi ruim. Ela nunca foi, uma tenista ruim. Ela pegou uma época que as tenistas estavam muito boas. A gente E teve ela deu muitos. azar de às vezes serem melhores do que ela. A gente teve muitos casos assim na história do tênis, mas acho que é a primeira vez que a gente teve a nossa ali envolvida, né? Porque durante uns 2 anos, e aí depois entram N outras questões que a gente não tem o que dizer sobre ela, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas durante uns 2 anos ali ela esbarrou em Simona Halep, em Iga Swiatek, em Arina Sabalenka. Nossa, só Eu número acho um que do aqui a mundo. gente nem vamos se aprofundar muito nesse assunto, porque a gente não tem muitas informações sobre o que vai acontecer com a Bia, então eu prefiro não ficar palpitando sobre o futuro de alguém, de uma maneira que se eu soubesse alguma coisa, eu já palpitaria. Mas como a gente não tem informação nenhuma, eu acho melhor a gente não ficar palpitando, porque não vamos fomentar uma coisa que a gente não sabe. Você Exato. sabe o que vai acontecer com a Bia? Não. Eu também não sei. Então, eu não acho que a gente tem que ficar fomentando. Eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, porque a gente não sabe. A gente não sabe se ela tá num puta de um tratamento intensivo, a gente não sabe se ela tá se preparando para uma aposentadoria, a gente não sabe se é só mais uma das pausas que os tenistas fazem ao longo Ou a das suas gente não sabe carreiras. se ela tá simplesmente foda-se todos vocês, eu quero curtir A um gente pouco não da minha sabe se vida, e é ela isso. tá curtindo o noivo dela, se ela tá curtindo a família dela. Ela se dedicou a vida inteira. Então, assim, vamos evitar falar de A mina tá viadagem. lá cozinhando com o noivo agora, 7h30 da noite, a gente falando dela aqui, e a orelha dela pegando fogo a troco de nada, tá vendo só como é que é? Pode ser. Mas eu acho Bom, que é isso. é isso. Podcast mais enxuto hoje, não temos muito o que falar nenhuma. Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Me dá mais 5 minutos. Semana passada a gente teve o ATP 500 de Washington. E se vocês não acompanharam, voltem no Instagram deles. Eu vou abrir aqui pra eu não falar o nome errado. Voltem no Instagram deles. E eu acho que é City Open. Não, calma aí. Eu tenho que abrir a conversa com o Zorman, rodar 512 mil Reels, porque ele me mandou isso. Puta merda, o que que o cara quer falar? Esse podcast podia ter sido um post. Podia ter sido um e-mail, né? Essa reunião poderia ter sido um Aqui. e-mail. É Mubadala DC Open. É o Instagram. Seguinte, Uhum. o que eles fizeram na edição desse ano? Eles simplesmente meteram microfone nos duplistas. Simples assim. E aí, quem fez esse trabalho foi o Max Gadino, da Backstage Underline Tennis com 2 N's, que simplesmente eles colocaram não só microfone nos duplistas, mas como eles também pararam para fazer todo um conteúdo fora de quadra com os duplistas, com os tenistas, contaram histórias. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um cara que é o Sadio Doumbia. O Zorman já tinha me falado desse maluco. Ele falou: cara, o maluco é um cientista do tênis, ele entende muito do esporte e tal. E o cara contando histórias, e o Fabien Rebou, que é o parceiro dele, enfim. Pra você que gosta de tênis, pra você que gosta de conteúdo de tênis, cara, eu devorei essa página do Instagram deles essa semana, porque foi muito legal. Teve o Romboli com o Smith também lá, usando o microfone durante o jogo. E é uma oportunidade da gente ver o que os caras falam entre si. É uma oportunidade da gente conhecer outras histórias que às vezes alguns tenistas ATP e WTA não estão tão dispostos a contar tanto quanto esses caras das duplas. E é um belo de um tapa na cara da ATP que ficava comentando todos os posts lá. Well done, good job, very nice. Parecia professor de cursinho de inglês. Que falou que dupla não vende, né? Se você se esforçar um pouquinho pra vender, vende. Então, assim, Mubadala DC Open. Acessem lá no Instagram, conteúdos muito bons. Alguns com a Alexandra Eala também, não foi só exclusivo para duplistas, tiveram simplistas também. E um grandíssimo parabéns pro cara, qual é o nome do cara de novo?
o Max Gadino, que foi quem coordenou essa ideia, que foi sensacional. É só isso mesmo, eu fiquei com inveja. É um negócio que agora eu quero fazer. Eu preciso descobrir como ele fez, porque eu quero fazer esse torneio Challenger também, porque é muito legal. É muito legal. Um trampo assim, incrível. E agora sim, é isso. Obrigado pelo seu anúncio ter sido rápido. Enfim, galera, vai dar tchau aí pro Gabriel cortar só esse final de bosta, vai. É só eu que vou editar, porra. Ah, então dá tchau aí pra você cortar esse final de bosta, vai. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, Vai ficar pessoal. sem Até. sentido esse final, porque a gente falou muita merda que não pode ir ao ar, então agora a gente tá dando risada e o tchau, e o final do podcast vai ser esse. Vai ser esse Tchau, aqui. tchau, galera. Tchau, Semana que galera. vem estamos de volta. Espero que com mais assunto. Comentando que João Fonseca aloprou uma galera no meio do caminho. E é isso. Fiquem em E é isso. paz. Sigam o Brasil no Tênis. Consumam nossos conteúdos. Tem muita entrevista boa para sair ainda aí. Pai da Uhul. Pietra, o Guto, falar um pouquinho de projeto social. Novos colunistas na área. Tamo Novos junto, colunistas na pessoal. área. Ara. Nara, E é isso, galera. Até semana que vem. até Mua. semana que vem.